Cima da névoa cinza, gigantescas colunas de pedra sustentavam um majestoso salão divino. Duas bolhas vermelho escuras se estenderam em tênues figuras humanas ao lado da antiga mesa de bronze manchado. Boa tarde, SR. Tolo, aumentada com um efeito embaçado, Audrey cumprimentou com uma reverência e sorriu. É lamentável que não haja vinho aqui. Caso contrário, poderíamos fazer um brinde ao seu julgamento bem-sucedido. Ela estava se referindo à magia ritualística. Você é mais poderoso do que imaginávamos, elogiou Alger Wilson também. Klein estava cercado pela espessa névoa, como sempre. Ele pressionou com o braço direito e falou com seu tom normal, respondendo como se fosse natural. Ótimo, isso significa que estamos no caminho da excelência. Se um de vocês tiver algum assunto para resolver que o impeça de comparecer à reunião às segundas-feiras, conduza o ritual e me informe. Tudo o que vocês precisam fazer é mudar a frase do encantamento "Eu oro por um bom sonho com motivo". Certo, Audrey concordou rapidamente. SR. Olo, obtive outra página do diário do Imperador Roselli. Acredito que ainda lhe devo uma página. Estive fora da Terra esta semana e não encontrei novas páginas. Alger colocou a mão direita perto do peito e se curvou em desculpas. Não importa. Eu já esperava que meu pedido demorasse muito. Klein recostou-se na cadeira e bateu no braço com o dedo indicador. Ele olhou para Sta. Justiça e disse: Você pode expressar o conteúdo do diário agora. Audrey curvou-se ligeiramente e disse: Como quiser. Uma caneta apareceu de repente diante dela. Ela recordou os símbolos que tinha memorizado e fez o possível para transcrevê-los. Em segundos ela viu que a pele de cabra já estava cheia de conteúdo. Os estranhos símbolos cobriam perfeitamente a página inteira. Depois de verificar o conteúdo, ela largou a caneta tinteiro e disse: Pronto. Klein levantou a mão e o pergaminho de pele de cabra apareceu em sua palma. Deslocando o olhar para baixo, ele começou a ler sem emoção. 9 de julho. De repente pensei em uma pergunta interessante. Uma vez que os caminhos de sequência também são chamados de bênçãos das divindades ou caminhos das divindades, então por que a lousa de pedra que registra os 22 caminhos de sequência completos é chamada de ardósia da blasfêmia? Blasfêmia, que termo interessante, quem é o blasfemado? E quem criou a ardósia da blasfêmia? Como essa pessoa pôde manter todos os caminhos de sequência? Apenas que outra informação estava na pedra. Quero muito ver. 12 de julho. Percebi outro fato hoje. Os artefatos selados são um componente importante da força geral de uma igreja, embora alguns dos itens selados sejam muito perigosos. Entre as 7 igrejas, o deus do artesanato possui o menor número de artefatos selados, que também são relativamente menos perigosos. Eu me juntei a uma organização sem futuro? Não, eu devo pensar de outra maneira. Apenas um pedaço de papel em branco pode produzir uma boa pintura. Uma organização fraca é o melhor lugar para eu mostrar minhas habilidades. 14 de julho. Vi aquele misterioso SR. Zaratu de novo. Nunca esperei que ele fosse o líder de uma organização antiga, a Ordem Secreta. As pupilas de Klein se contraíram quando ele leu isso. Ele quase revelou uma expressão não natural. A família Zaratu só tinha uma certa conexão com a Ordem Secreta nas notas da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Mas agora ele aprendeu com o Imperador Roselli que o misterioso SR. Zaratu era o líder da Ordem Secreta. Ao que parece, é um fato inquestionável que a Ordem Secreta detém o caminho de sequência do vidente. Enquanto Klein lia o diário, Audrey começou a observá-lo por hábito. No entanto, seu campo de visão estava completamente obscurecido pela névoa espessa. Presa por um momento, Audrey voltou a si e virou a cabeça em frenesi para olhar para a outra estrela vermelha escura e ilusória. Fui muito imprudente, muito insolente, muito tola em tentar observar o SR. Tolo, tive sorte por ele não estar zangado. Audrey mostrou a língua secretamente e fingiu admirar a paisagem. Ela estava quase cantarolando uma música animada. Roger sentou-se em silêncio, seu olhar nunca deixando a longa mesa de bronze. Ele conhecia seu lugar como se estivesse na presença de um verdadeiro deus. Klein se recompôs e examinou a última parte do diário. Depois de saber que eu tinha me tornado um erudito, o SR, Zaratu mencionou que eu tinha escolhido um caminho difícil, mas relativamente seguro. Perguntei o porquê disso, mas tudo o que ele fez foi sorrir antes de me dizer que o caminho de sequência contém segredos, além da minha imaginação. Não pude deixar de perguntar qual caminho de sequência ele selecionou. Ele me disse que sua sequência 9 era vidente. Eu zombei dele de propósito e perguntei se todo vidente apenas revelava meias-verdades, nunca explicando as coisas com mais clareza. Além disso, ele era claramente um poderoso Beyonder de alta sequência. Não havia necessidade dele continuar agindo como um vidente, SR. Zaratu me disse que era um hábito que adotou desde quando era um vidente, e que esse era um método que poderia despertar minha curiosidade e me fazer cooperar com ele. Ele esperava que eu pudesse ajudá-lo a roubar um perigoso item selado da Igreja do Deus do Artesanato, uma relíquia da família Antigonus. Claramente, isso deve esperar até que eu me torne um membro central da Igreja do Deus do Artesanato. Perguntei ao SR. Zaratu quanto tempo levaria para digerir a poção se eu usasse o método de atuação e quais padrões deveria usar para determinar se a tinha digerido por completo. Ele me disse que para as sequências inferiores, levaria apenas meio ano para digerir a poção, desde que se usasse estritamente o método de atuação. Na verdade, no caso mais rápido, pode levar apenas um mês. E a medida padrão de progresso era simples. Todo Beyonder sentiria isso de imediato assim que a poção fosse digerida por completo. É o que é. Pedi mais detalhes, mas ele apenas sorriu para mim. Para o inferno com seus sorrisos, vou bater em todos os videntes que vi quando me tornar um Beyonder de alta sequência. Descanse em paz, Imperador. Klein leu a página várias vezes antes de olhar de novo para a justiça e o enforcado. Desculpe a espera. É nossa honra, Audrey ainda estava chocada, esquecendo que ela era uma espectadora. Ela olhou para o enforcado e organizou suas palavras.
Onde posso encontrar os alquimistas da psicologia? Alquimistas da psicologia? Klein de repente se lembrou do homem comprando ingredientes suplementares para a poção de espectador no mercado negro de Tingen. Talvez ele seja um membro dos alquimistas da psicologia? No momento em que Klein pensava em como se aproximar daquele homem, o enforcado, Alger Wilson balançou a cabeça e disse: Está. Justiça, em primeiro lugar, não tenho a menor ideia. Em segundo lugar, não acho que haja pressa em procurar os alquimistas da psicologia. Você deve focar agora em digerir por completo a poção de espectador. Audrey olhou para o tolo e notou que ele não tinha nenhuma intenção de aumentar a conversa. Ela sentiu desapontada e disse: Tudo o que quero é ter bastante tempo para me preparar para poder abordá-los com mais naturalidade. Tudo bem, então, quando posso digerir a poção de espectador e parar de atuar? Há um padrão que indique quando posso. Estou quase no ponto em que não me sinto mais frustrada, nem ouço mais o murmúrio constante. Alger olhou para o tolo na névoa, mas viu que ele não tinha nenhuma intenção de falar. Ele então refletiu antes de dizer: Se você não usa o método de atuação, a regra geral é esperar 3 anos e confirmar que você não se sente mais inquieta ou recebe quaisquer ilusões auditivas ou visuais. Um teste simples para determinar quando você pode. Esse método é esgotar seu corpo até o limite. Se você ainda não ouvir nenhum murmúrio maníaco ou ver coisas estranhas nesse ponto, isso significa que você está pronta para avançar. Com relação ao método de atuação, também acabei de entrar em contato com ele. É uma sensação boa, então não acho que demore 3 anos. Isso não serviu para nada. 3 anos é muito tempo, Audrey criticou por dentro. Ela tinha acabado de pensar nisso quando ouviu um apoio de braço sendo batido. Audrey congelou e então virou a cabeça de alegria. Ela viu o tolo batendo na beirada da longa mesa. Alger sentou-se mais ereto, esperando que o tolo falasse. Klein disse em seu tom normal: Para os Beyonders de baixa sequência, desde que você se atenha estritamente à atuação, deverá ser capaz de digerir a poção em meio ano. É até possível fazê-lo em 1 mês. Ele olhou para a justiça e acrescentou: Quanto aos sinais de digestão, você saberá quando chegar. Não precisa ser ensinado. 1 mês ótimo, obrigada, SR, tolo. Audrey exclamou enquanto transbordava de alegria. Está, justiça, não pense que você é a escolhida. O ponto-chave é meio ano. Klein ergueu a mão direita e colocou ao lado dos lábios. Meio ano, Alger repetiu suavemente. Audrey sentiu alegria, alívio e intensa dúvida em seu tom. Do que ele está desconfiado? Audrey pensou ao perguntar. SR. Tolo, você já pensou em adicionar mais membros? Klein recostou-se casualmente. Há muito ele preparou uma resposta. Isso começou como um teste, então não perdi muito tempo pensando em estender nossas reuniões. Mas agora, como uma reunião regular, devemos escolher nossos membros com cuidado. Sigilo é o nosso lema. Audrey assentiu gentilmente e disse: Isso quer dizer que temos que seguir um processo de observação, recomendação e teste. Sim, um processo. Você pode interpretar dessa forma, afirmou Klein. Em sua mente, ele pensava em como poderia perguntar sobre a ordem secreta e a poção de palhaço. Como posso fazer perguntas de uma forma adequada ao meu status? Klein foi colocado em uma situação difícil. Naquele momento, percebendo que a justiça não tinha mais nada a dizer, Alger tomou a iniciativa de falar. Ouvi dizer que um ouvinte da Ordem Aurora está procurando vestígios do verdadeiro Criador, que é a residência sagrada que eles defendem. Verdadeiro Criador? Audrey perguntou, confusa. É uma entidade antiga adorada por inúmeras organizações e cultos secretos. Eles acreditam que o Criador não pereceu completamente. O núcleo que ele deixou para trás é o verdadeiro Criador. Alger deu uma explicação aproximada. Desde a quinta época, o verdadeiro Criador apareceu em muitas formas, como o gigante enforcado ou o olho por trás das cortinas de sombra. E muitas pessoas acreditam que o imperador Roselli fez referência à imagem do verdadeiro Criador quando criou as cartas de tarô devido à carta do enforcado. Nesse ponto, ele olhou para Klein e disse: SR. Tolo, não há nada de errado com o que eu disse, certo? Ele está tentando sondar meus pontos de vista sobre o verdadeiro Criador. Klein pensou no homem ensanguentado na cruz que o capitão viu no sonho de Anás Vincent e imediatamente teve uma ideia. Tanto o enforcamento quanto as sombras não implicam conotações malignas. Portanto, ele riu e disse: Estou mais inclinado a chamá-lo de Criador caído.